Boa noite, é um prazer estar aqui. A gente tirou alguns jogadores do time, principalmente pela sequência dos jogos, né? Hoje foi nosso 8º jogo. O Fagner, né, se iniciasse o jogo, ia fazer seu 8º jogo. E a preocupação nossa é justamente com problemas de lesões, né? Porque a situação do desgaste ele existe, acaba interferindo um pouco no rendimento técnico muitas vezes, mas a questão da lesão, principalmente, é o que mais nos preocupa. A gente tirou alguns jogadores pensando em economizá-los e guardá-los para energia, pensando também na quarta-feira. Sobre a questão dos cruzamentos, foi o espaço que mais nos ofertaram, né? A equipe da Inter acabou fechando bem o eixo central do campo. A gente, quando usou o meio do campo, a gente acabou forçando algumas bolas e tomando contra-ataques. E aí o jogo de segurança acabou sendo um jogo de mais lateral. E pela característica dos jogadores também que estavam em campo, o caso do Gustavo, depois o Love junto com o Gustavo, também nós teríamos presença diária. Inclusive, desses cruzamentos, se eu não estou equivocado, 2 chances nós criamos, né? Havia cruzamento. Lógico que você tem que equilibrar, né, a busca pelo jogo lateral, o jogo pelo eixo central. Usamos muito o lado direito no primeiro tempo e muito o lado esquerdo no segundo tempo, né? Faltou esse equilíbrio das ações e também para que a gente pudesse ter um pouco mais de sucesso nas ações ofensivas. Thiago, ainda aqui à sua direita, é claro que é só um início de trabalho, começo de temporada, muita coisa para ser ajustada, mas o Corinthians precisa dar uma resposta já na quarta-feira, né? Querendo ou não, é o jogo do semestre, para muitos o jogo até do ano. Você já cogita a possibilidade, se é que você pode revelar para a gente, de o Pedrinho, por exemplo, começar a partida voltando à seleção olímpica e o Piton, por ter jogado hoje, naturalmente ele volta para o banco no meio de semana que vem, por gentileza? O que me preocupa muito é a sequência dos jogos, o acúmulo de jogos, né? Então, alguns jogadores pagaram um preço um pouquinho mais caro hoje porque não puderam descansar, mas ao mesmo tempo, com a alternância, né, que você falou do Piton, né, como titular e como suplente, ele pode sim jogar na quarta-feira, até porque ele não tem uma sequência tão longa de jogos, né? E tem uma recuperação rápida. Mas eu ainda vou avaliar isso nos próximos 2 dias. Sobre o Pedrinho, eu estou esperando o Pedrinho retornar da seleção, né? Eu não sei nem se ele vai atuar hoje, né, e ver a condição que ele retorna. Então, a partir do retorno dele, a gente conversa com ele. Eu já, né, vou tentar conversar antecipadamente via telefone também, já para dar uma filtrada, ver como é que ele chega, em que condições chega, e para ver se ele vai estar à disposição para o jogo de quarta-feira. E a partir da conversa com ele, né, ver como é que ele vai chegar, a gente decide se ele joga ou não. Thiago, boa noite. Boa noite. Primeiramente, saber o que você achou da equipe hoje, né? Uma equipe mista, você vinha trabalhando com o time nessas primeiras partidas para dar sequência. Ano passado até impressionou quando você veio jogar aqui com o Atlético Paranaense, com um time reserva, que tinha claramente o mesmo padrão do titular. Queria saber o que você achou hoje desse Corinthians, entre aspas, misto, e o que você está esperando de quarta-feira da postura do adversário, do Guarani do Paraguai, por favor. Olha, a gente tem 2 tipos de avaliação. Primeiro, o resultado, né, que foi muito ruim. O resultado é horrível, ainda mais para o Corinthians perder em casa em qualquer circunstância. Perder em qualquer circunstância é ruim no Corinthians. Em casa, pior ainda. Mas como a própria equipe que vinha jogando mais também oscilou, os atletas que acabaram entrando também, alguns, né, estreando no ano praticamente como titular, outros estreando na carreira profissional como titular, sabe? Então, é uma sucessão de fatos que atrapalham muitas vezes a performance e fazem com que a equipe oscile. Então, a gente oscilou a performance, em alguns momentos bons, outros muito ruins. É um processo natural, mas para o Corinthians a gente sabe que precisa mais, precisa vencer também. Não adianta, às vezes, você jogar bonito, jogar bem, mas não ganhar o jogo. Então, é um jogo de eficiência, um jogo de performance. Nós temos a sabedoria que estamos num processo ainda de evolução e vamos evoluir, temos potencial para isso, mas, ao mesmo tempo, também, né, temos que entregar o resultado imediato, porque o torcedor, do jeito que veio aqui, nos apoiou hoje o tempo todo, independente da circunstância, o resultado, cantou, tomou chuva, ele merece um resultado melhor, né? E, para isso, quarta-feira, a gente tem que dar uma resposta imediata, com muito respeito ao adversário, né, mas dê uma resposta imediata para que a gente possa, né, voltar à normalidade e continuar sonhando com uma temporada muito, muito boa, maravilhosa. Thiago, chama a atenção que, pelo menos teoricamente, o Cantillo é segundo volante e o Gabriel é primeiro. E hoje, em alguns momentos, ou quase a partida inteira, o Cantillo que fez a função de primeiro volante. Isso foi planejado pensando até numa possibilidade de começar o jogo na quarta-feira, e, se me permite uma segunda, me pareceu em alguns momentos que faltou concentração de alguns jogadores. Você teve essa impressão? Olha, a circunstância do primeiro ou segundo volante, isso é variável, né? Porque os dois têm condição e liberdade para fazerem a primeira construção e também saírem um pouco mais para jogar no espaço
nas costas dos volantes adversários. Por característica, o Cantillo é um jogador que busca mais bola no pé. A participação com bola dele é muito grande, né? Então, normalmente, quem participa muito acaba ocupando alguns espaços que poderiam ser espaços ocupados também por outros jogadores. Então, é uma questão de equilíbrio, ele tem que participar da maneira que ele já participa, mas também, ao mesmo tempo, liberar espaço para o próprio Gabriel trabalhar os jogadores lado a lado. Não foi algo estratégico, é muito circunstancial da interpretação do jogador na hora do jogo em relação a esses espaços, né? E, perdão, outra pergunta? É que se você levar em consideração os erros, né, eu acho que é muito mais relevante a tomar decisão, a escolha, né? E às vezes não é concentração, está todo mundo concentrado, todo mundo focado, todo mundo querendo vencer o adversário, todo mundo lutando, disputando. Muitas vezes é a questão realmente de tomar decisão. E aí, num time que está se formando, se estruturando, e às vezes, né, como foi hoje, não foi a repetição da equipe que vinha jogando, essas conexões de tempo de ação, eu penso num tempo, você pensa no outro, para a mesma ação, às vezes causam esses erros de interpretação que acabaram acontecendo de maneira maior hoje.